Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Annie Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade, criado apenas para entretenimento. Imagine chegar em casa e encontrar uma caminhonete de mudança na sua rua, e descobrir que é da sua própria família, que decidiu se mudar para a sua casa sem te perguntar. É exatamente isso que aconteceu com Mariana, uma mulher que construiu tudo sozinha e que finalmente precisou escolher entre família e o que era certo. Meus pais venderam o apartamento deles para pagar as dívidas da minha irmã pela 15ª vez e apareceram na minha porta com um caminhão de mudança sem me avisar. Disse não. Eu me lembro exatamente de onde estava quando percebi que aquilo não tinha acontecido da noite para o dia. Estava sentada na varanda dos fundos da minha casa, com um copo de vinho branco na mão, olhando para o lago. Era uma quinta-feira de outubro. O tipo de entardecer que o interior de Minas Gerais oferece como se pedisse desculpas pelo verão anterior. Luz dourada, brisa fria, silêncio de verdade. O tipo de silêncio que eu havia comprado literalmente, no sentido de que estava pagando uma hipoteca por ele há 3 anos. Meu celular vibrou. Era minha mãe. Filha, você tem espaço aí, né? A casa é grande. Eu olhei para a mensagem por um tempo. Depois olhei para o lago. Depois voltei para a mensagem. Respondi. Por quê, mãe? Ela não respondeu naquela noite. Devia ter perguntado mais. Devia ter pressionado. Mas eu escolhi a interpretação mais confortável, que era que minha mãe estava simplesmente sendo minha mãe. Curiosa, saudosa, com aquele hábito crescente de perguntar sobre minha casa como se estivesse fazendo um inventário particular. Quantos quartos eu usava? Se o quartinho dos fundos tinha janela? Se meu escritório era mesmo necessário ou se eu não podia trabalhar da sala? Eu não conectei os pontos porque não queria conectá-los. Meu nome é Mariana Cavalcante Meireles. Tenho 36 anos. Sou auditora financeira. Trabalho como consultora independente para empresas de médio porte que precisam de alguém de fora para olhar para os números sem o viés de quem está dentro. É um trabalho que paga bem e que a maioria das pessoas acha entediante quando eu explico. O que é conveniente, porque significa que ninguém me pede para fazer de graça. Comprei minha casa em Ouro Branco 3 anos atrás. 1.200 metros quadrados de terreno, casa de 300 metros, 3 quartos, 2 banheiros, escritório, varanda com vista para o lago artificial que os moradores do condomínio insistem em chamar de lago, como se isso o tornasse mais impressionante. Paguei 680 mil Hilers. Dei 200 mil de entrada. Dinheiro que juntei ao longo de 6 anos vivendo com um orçamento que minha amiga Débora chamava de modo monja, e eu chamava de planejamento. Não herdei nada, não recebi nada. Cada real que tenho, eu construí. Isso importa para essa história. Importa muito. Minha irmã se chama Isabela. Tem 31 anos, 2 a menos que eu. É bonita do jeito que algumas pessoas são bonitas, sem parecer que se esforçam. Magnética em festas, o tipo de pessoa que entra num ambiente e 3 minutos depois já conhece todo mundo pelo nome. Ela tem um talento genuíno para começar coisas. O problema é que ela nunca aprendeu a terminar nenhuma. Eu contei uma vez, num caderno que guardo desde os meus 20 e poucos anos, onde anoto coisas que precisam de registro. Foram 11 tentativas de negócio em 8 anos. Uma marca de roupas sustentáveis que durou 4 meses. Um ateliê de cerâmica artesanal. Uma agência de conteúdo digital que ela abriu com uma sócia e fechou 6 meses depois culpando a sócia. Um aplicativo de meditação que ela pagou 40 mil USD para desenvolver e nunca lançou porque o mercado não estava pronto. Um serviço de buffet vegano. Uma loja de cristais e aromaterapia. Uma consultoria de imagem. Eu parei de contar em 11 porque ficou doloroso demais continuar. Cada um desses negócios terminou da mesma forma, meus pais absorvendo o prejuízo, e Isabela pivotando para a próxima ideia com a confiança inabalável de quem nunca enfrentou uma consequência real. Meus pais se chamam Roberto e Sônia. São pessoas boas. Preciso dizer isso com clareza, porque histórias como essa criam a tentação de transformar os pais em vilões, e não é isso que eles são. Meu pai trabalhou 32 anos como engenheiro civil numa construtora em Belo Horizonte. Minha mãe foi professora de português durante 28 anos. Eles me ensinaram a trabalhar, a honrar compromissos, a entender que dinheiro representa tempo de vida e que desperdiçar um é desperdiçar o outro. Só que eles me ensinaram essas coisas a mim. Para a Isabela, aplicaram uma pedagogia completamente diferente, que era a do resgate incondicional. E fizeram isso com tanta consistência e por tanto tempo que perderam completamente a capacidade de distinguir amor de salvamento compulsivo.
Quando venderam o apartamento em Belo Horizonte, o apartamento quitado desde 2011, o apartamento que era a aposentadoria deles, o apartamento onde eu cresci e onde minha mãe ainda guardava minhas redações do ensino médio numa caixa no armário do corredor, eles tinham socorrido a Isabela financeiramente 14 vezes. 14. Eu sei esse número porque eu registrei. Não por rancor, embora houvesse um pouco disso também, mas porque sou auditora. Registrar é o que eu faço. É como eu processo o mundo. O 15º socorro custou 580 mil reais. O primeiro sinal real veio numa ligação de um sábado de manhã, 5 semanas antes do caminhão. Minha mãe ligou às 10 da manhã, o que não era incomum. O que era incomum era o tom. Ela falava com aquela leveza artificial de quem está sendo cuidadoso demais com as palavras. O tipo de cuidado que só aparece quando a pessoa sabe que o que vai dizer pode ter consequências. Ela me fez 6 perguntas sobre a casa. Se eu usava os 3 quartos. Se o escritório era essencial, ou se eu conseguia trabalhar em outro ambiente. Se eu tinha pensado em ter uma hóspede fixa. Se a vizinhança era tranquila. Se as contas de condomínio eram altas. Se eu me sentia sozinha, morando longe de todo mundo. Respondi com honestidade a todas, sem perceber que estava sendo interrogada. Uso os 3 quartos, mãe. Um é meu, um é escritório, um é para visitas. O escritório é essencial. Meu trabalho exige concentração. Não tenho pensado em hóspede fixa. A vizinhança é ótima. O condomínio é caro, mas justo. E não me sinto sozinha. Me sinto em paz, que é diferente. Ela disse, que bom, filha, de um jeito que não estava respondendo à minha resposta. Estava confirmando alguma coisa que precisava confirmar. Eu devia ter percebido. Não percebi. 3 semanas depois, minha mãe ligou de novo. Desta vez perguntou sobre a garagem. Se cabia 2 carros. Se a entrada do condomínio tinha cancela. Se tinha câmera de segurança no portão. Meu pai, que normalmente não ligava sem motivo específico, mandou mensagem no dia seguinte perguntando se a rua de acesso era asfaltada até o condomínio ou se tinha trecho de terra. Disse que estava só curioso. Escolhi acreditar nisso. Era mais fácil. As ligações perdidas começaram numa sexta-feira às 7 da manhã. Eu acordo às 6h30, mas naquele dia tinha dormido mal e estava no banho quando o celular começou. Quando saí, havia 11 chamadas perdidas. 5 da minha mãe. 4 do meu pai. 2 de um número desconhecido com DDD de Belo Horizonte. 11 chamadas às 7 da manhã significa que algo já está em movimento. Não é uma pergunta. Não é uma dúvida. É um fato que está acontecendo enquanto você ainda não sabe. Liguei para minha mãe primeiro. Ela atendeu no primeiro toque, o que significava que estava com o telefone na mão esperando. Filha. A voz dela era a de quem passou a noite acordada. A gente está aqui. Aqui onde, mãe? Uma pausa. Na portaria do seu condomínio. Fui até a janela da frente. Daqui não se vê a portaria. Mas dá para ver a rua de acesso. Vi uma caminhonete de mudança. Branca, grande, com os letreiros de uma empresa de transporte de Belo Horizonte na lateral. Atrás dela, o carro do meu pai, um Corolla prata que ele tem há 12 anos e trata como se fosse um filho mais velho. Fiquei parada na janela por uns 30 segundos. Então desci. Meu pai estava na portaria conversando com o segurança quando cheguei. Tinha a postura de quem está acostumado a ser atendido. Não arrogante, mas confiante de um jeito que pressupõe que as coisas vão se resolver a seu favor. 63 anos. Cabelo completamente branco desde os 50 e poucos, aquela maneira de se mover que eu sempre associei à ideia de um homem que sabe o que está fazendo. Minha mãe estava do lado dele. Menor, mais quieta, com a bolsa no ombro e o olhar que ela tinha quando sabia que uma situação estava prestes a ficar difícil e estava rezando para que não ficasse. O que está acontecendo? Eu disse isso antes mesmo de cumprimentá-los. O que nunca tinha feito na vida. Precisamos conversar, meu pai disse. Deixa a gente entrar. Me conta aqui primeiro. Ele olhou para o segurança, depois para mim. Depois baixou um pouco a voz, não de vergonha, mas de homem que prefere que certas conversas aconteçam sem audiência. A gente vendeu o apartamento, ele disse. A situação da Isabela ficou insustentável. A gente precisava agir. Eu fiquei olhando para ele. Venderam o apartamento, repeti. Era a única saída. O apartamento de vocês, em BH, que estava quitado. Renata. Mariana. Corrigi automaticamente, e percebi que eu estava tão fora do meu corpo naquele momento que tinha corrigido meu próprio nome como se fosse um dado de relatório. Meu pai continuou como se não tivesse ouvido. A Isabela estava perdendo o apartamento dela. A empresa foi à falência. Ela devia para fornecedor,
para banco, para o desenvolvedor do sistema que ela contratou. A gente não podia deixar ela na rua. E vocês? Eu disse. Vocês podem ficar na rua? É por isso que estamos aqui, ele disse, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Você tem espaço. Vai ser temporário. 6 meses, no máximo. Eu olhei para a caminhonete de mudança estacionada na rua. Pai, isso não é uma visita. Vocês trouxeram móveis. A gente não ia deixar tudo para o comprador. Vocês estão se mudando para a minha casa sem ter me perguntado. Meu pai abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você é nossa filha, ele disse. E eu reconheci o tom. Era o tom que encerrava discussões quando eu tinha 12 anos. O tom que transformava qualquer resistência minha em ingratidão. Família se ajuda. É assim que funciona. Família se consulta, eu disse. Antes. Não depois de alugar caminhão. Minha mãe colocou a mão no meu braço. Mari, a gente está com muito medo. Deixa a gente entrar e conversar direito. Com calma. Eu olhei para a mão dela no meu braço. Para o olhar dela. Para as olheiras que ela tinha. Ela claramente também não tinha dormido. E eu cometi o erro que eu sabia, mesmo naquele momento, que estava cometendo. Autorizei a entrada. Eles entraram. A caminhonete ficou do lado de fora enquanto a gente sentava na minha sala. Eu no sofá, eles na poltrona e na cadeira que eu tenho perto da janela. Como se fossem visitas normais tomando café numa tarde normal. Minha mãe contou. Meu pai complementava. Às vezes discordavam sobre detalhes e se corrigiam mutuamente em voz baixa. E havia algo profundamente estranho em assistir a isso. 2 adultos que destruíram a própria aposentadoria brigando suavemente sobre a cronologia do desastre. A história era essa. A Isabela tinha aberto mais uma empresa no ano anterior. Dessa vez, uma plataforma de eventos corporativos, algo que ela descrevia como experiências de team building personalizadas. O tipo de serviço que soa sofisticado até você tentar entender o que exatamente está sendo vendido. Ela tinha alugado um escritório, contratado 2 funcionários, fechado o que ela chamava de contratos piloto, com 3 empresas pequenas. Tinha usado o apartamento dela como garantia para um empréstimo de 180 mil Harleys. O negócio não deslanchou. Os contratos piloto não viraram contratos reais. Os funcionários ficaram 2 meses sem receber. O banco começou o processo de retomada do imóvel em agosto. Meus pais souberam em setembro. Em outubro, o apartamento deles em BH estava no mercado. Fecharam venda em novembro por 580 mil Harleys. Quitaram a dívida da Isabela. Cobriram os salários atrasados dos ex-funcionários dela. Pagaram o desenvolvedor que ela devia desde o negócio anterior, o do aplicativo de meditação que nunca foi lançado. E deram a ela 160 mil para recomeçar com estrutura. Palavras da minha mãe, ditas com uma convicção que me partiu o coração e me encheu de raiva ao mesmo tempo. Sobraram uns trocados, meu pai disse, usando a palavra trocados, para se referir a aproximadamente 20 mil. Mas a gente precisava de um lugar enquanto se organiza. E você tem espaço. Fiz a conta mentalmente. A velocidade com que eu processo números é uma das coisas que me tornaram boa no que faço. E naquele momento ela estava me servindo de um jeito que eu não pedia. 580 mil Harleys. Menos a dívida principal da Isabela. Menos os fornecedores. Menos os funcionários. Menos o desenvolvedor. Mais 160 mil Harleys dados como capital inicial para o próximo negócio que também não ia dar certo. Meus pais tinham 63 e 59 anos. Não tinham mais imóvel. Não tinham mais reserva. Tinham um Corolla de 12 anos e aproximadamente 20 mil numa conta corrente. E estavam na minha sala. Quanto tempo? Eu disse. Vocês planejaram isso antes de me contar? Minha mãe olhou para as mãos. Mãe, a gente sabia que você ia se preocupar, ela disse. Quando vocês decidiram que iam vir para cá? Pausa. Outubro, meu pai disse. Direto. Ele sempre foi mais direto do que ela quando encurralado. Quando a venda confirmou. Vocês decidiram em outubro. Me ligaram agora, em novembro, com a caminhonete na rua. A gente não queria te preocupar antes de ser necessário. Vocês não quiseram me dar a chance de dizer não. Eu disse. Isso é diferente. O silêncio que veio depois foi o tipo que ocupa o ar de um cômodo de um jeito físico. Meu pai foi o primeiro a quebrá-lo. Você vai dizer não? A voz dele tinha mudado. Não estava mais explicando. Estava testando. Eu olhei para ele por um momento longo. Eu não sei ainda, disse. Mas precisava que a pergunta existisse. Deixei eles ficarem naquela noite. Eu sei como isso soa.
Mas eram meus pais. Eram quase 8 da noite. E mandar 2 idosos embora com uma caminhonete de mudança numa sexta-feira à noite não era algo que eu conseguia fazer sem trair alguma parte de mim mesma que ainda não estava pronta para ser traída. Mas estabeleci condições. A caminhonete ficava do lado de fora. Nenhum móvel entrava na casa ainda. Eles podiam usar o quarto de hóspedes. Um quarto, não 2. Não o meu escritório. E no dia seguinte a gente conversava de verdade, com calma, sobre o que era possível e o que não era. Meu pai concordou rápido demais, o que devia ter me dito alguma coisa. Minha mãe me abraçou na porta do quarto de hóspedes e disse: Obrigada. Filha, eu sabia que você ia entender. E eu precisei fazer um esforço ativo para não corrigir o verbo, porque eu não tinha entendido nada. Eu tinha cedido. E entender e ceder são coisas completamente diferentes. Fui para meu quarto. Não consegui dormir. Abri meu notebook às 11 da noite e passei 2 horas fazendo o que faço quando preciso pensar. Planilha. Coloquei tudo em colunas. O que eles tinham. O que eles precisavam. O que eu tinha. O que eu estava sendo solicitada a oferecer. O que isso custaria para mim, não só financeiramente. Às 2 da manhã, abri o Instagram da Isabela. Ela tinha postado 3 vezes naquele dia. A primeira de manhã cedo. Uma foto num café bonito, xícara de cappuccino com desenho na espuma. Legenda: Novos começos pedem novos rituais. A segunda, à tarde, um vídeo curto mostrando um apartamento. Salas altas, janelas grandes. Aquele tipo de acabamento que em Belo Horizonte significa bairro nobre. Legenda: Novo lar, nova fase. Gratidão por quem acredita no meu potencial. A terceira, à noite. 2 horas antes. Portanto, enquanto meus pais estavam no meu quarto de hóspedes, uma foto dela num restaurante que eu reconheci como um dos mais caros do Savassi. Taça de vinho, prato elaborado, sorriso largo. Legenda: Celebrando recomeços com as pessoas certas. Nunca desistam dos seus sonhos. 47 comentários. A maioria era de amigas dizendo: Você merece tudo de bom. E arrasando como sempre. Fechei o Instagram. Abri os registros que eu mantinha desde os meus 20 e poucos anos. O caderno digitalizado onde eu documentava os socorros financeiros que meus pais davam para a Isabela, com datas e valores aproximados quando eu conseguia. Porque sou auditora, e porque alguma parte de mim sempre soube que esse registro ia importar um dia. 14 entradas. Somei os valores que eu tinha. Não era completo. Eu não sabia de tudo. Nunca soube de tudo. Mas o que eu tinha documentado somava 312 mil reais ao longo de 8 anos. Mais os 580 mil reais do apartamento. Quase R$ 1 milhão. Numa filha. Numa única filha. Fechei o notebook. Fiquei deitada no escuro olhando para o teto. E então ouvi, vindo do corredor, o som inconfundível da porta do meu escritório sendo aberta. Me levantei devagar. Fui até o corredor descalça. A porta do escritório estava entreaberta, luz acesa lá dentro. Entrei. Meu pai estava de costas para mim, olhando para as prateleiras onde eu guardo meus livros técnicos e os arquivos físicos de clientes antigos. Ele tinha as mãos no bolso do pijama, a postura de quem está avaliando um espaço. Pai. Ele se virou. Não pareceu constrangido, o que era em si uma informação relevante. Não conseguia dormir, ele disse. Vim dar uma olhada. Dar uma olhada no meu escritório. Estou vendo como é o espaço. Sua mãe vai precisar de um lugar para deixar as coisas dela. Eu fiquei parada na porta. As coisas da minha mãe ficam no quarto de hóspedes. Eu disse. O escritório é meu. É onde eu trabalho. Você pode trabalhar na sala. Ele disse isso com a naturalidade de quem está reorganizando uma logística doméstica, não invadindo o espaço profissional de outra adulta. Não posso, eu disse. Tenho clientes confidenciais. Tenho arquivos que não podem ficar na sala. Esse é meu espaço de trabalho, e não está disponível. Meu pai me olhou com aquela expressão. Não raiva. Ainda não, mas a precursora da raiva, aquele aperto nos olhos de quem está recalculando se a situação vai custar mais energia do que planejou. Mari, ele disse, e o apelido na voz dele soou, pela primeira vez na vida, como uma ferramenta. A gente está numa situação difícil. Sua mãe precisa de espaço para as coisas dela. Você tem 3 quartos. Tenho um quarto, um escritório e um quarto de hóspedes que já está ocupado por vocês 2. O quarto de hóspedes é grande. A gente divide. O quarto de hóspedes tem uma cama de casal. Eu disse, que é o que eu tenho e vocês 2 estão usando. Não há nada para dividir. Ele olhou para o escritório. Para mim.
para o escritório de novo. Amanhã a gente conversa direito, ele disse e saiu. Fiquei no meu escritório por uns 5 minutos depois que ele foi embora, com a luz acesa, olhando para a prateleira que ele estava avaliando, para a mesa onde eu trabalho toda manhã, para a cadeira que eu comprei cara porque fico horas sentada e minha coluna importa. Fui até a mesa, abri a gaveta de baixo, onde eu guardo um caderno físico para anotações rápidas durante ligações com clientes. Peguei o caderno, escrevi a data no topo da página e comecei a anotar tudo. A conversa do dia seguinte aconteceu às 9 da manhã, na minha cozinha, com café que eu fiz porque sou assim, faço café mesmo quando estou com raiva. É uma falha de caráter que ainda não corrigi. Eles sentaram. Eu fiquei em pé apoiada na bancada, o que não foi acidental. Meu pai falou primeiro, o que também não foi acidental. Ele tinha um plano. Eu devia ter esperado que ele tivesse um plano. Ele sempre tem planos. É engenheiro, pensa em estrutura e sequência. O plano era o seguinte: eles ficariam no quarto de hóspedes nos primeiros 2 meses enquanto procuravam uma solução. Meu escritório viraria um espaço compartilhado. Eu trabalharia pela manhã. Minha mãe usaria à tarde para as coisas dela. Eles contribuiriam com $800 por mês para as despesas da casa. Em 6 meses, com o dinheiro que meu pai pretendia conseguir vendendo o carro e fazendo alguns pequenos trabalhos de consultoria, eles alugariam um apartamento. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, eu disse: "Quais coisas da minha mãe?" "Como assim? Você falou que minha mãe usaria o escritório para as coisas dela." "Quais coisas?" "Ela gosta de artesanato", meu pai disse, ligeiramente impaciente. "Bordado, essas coisas." Minha mãe, que até então estava quieta, disse: "Eu podia guardar na caixinha, Beto." "Não precisa guardar na caixinha." Meu pai disse. Eu olhei para ele. "Pai, tenho clientes cujos dados financeiros são protegidos por contrato de confidencialidade. Meu escritório não é um espaço compartilhável. Isso não é negociável. Então você trabalha na sala e pronto." "Não trabalho na sala. Tenho um escritório porque preciso de um escritório, que eu paguei para ter." "Você está sendo inflexível." E ali estava. A palavra. Inflexível. A palavra que na gramática da minha família significa não está fazendo o que eu quero. "Não estou sendo inflexível", eu disse. "Estou sendo dona da minha casa." Meu pai bateu a palma da mão na mesa. Não forte. Ele nunca foi do tipo de violência óbvia, mas o suficiente para fazer as xícaras tremerem e para deixar claro que estávamos entrando num território diferente. "Você é nossa filha", ele disse. "Nós construímos tudo para dar condições para você e para sua irmã. Tudo. Cada real que eu ganhei foi para vocês duas. E agora que a gente precisa, você está aqui medindo metro quadrado." "Eu não estou medindo metro quadrado", eu disse, e minha voz estava mais firme do que eu esperava. "Estou dizendo que não fui consultada antes de vocês trazerem uma caminhonete de mudança para a minha rua e que há limites no que posso oferecer sem comprometer meu trabalho e minha vida." "Que limites?" Ele jogou para o ar como se a palavra em si fosse um absurdo. "O escritório não é compartilhável. O meu quarto não está disponível. Eu não sou empregada doméstica, então não há escala de cozinha. E 6 meses não é um prazo, é uma intenção. Quero saber qual é o plano concreto, com número e data, para vocês terem independência." Meu pai me olhou por um tempo longo. Minha mãe disse muito quieta: "Mari, a gente está com medo." E eu sei que devia ter amolecido naquele momento. Eu sei que era isso que ela precisava de mim. Mas eu tinha passado a noite acordada e visto meu pai avaliando meu escritório como se fosse um depósito disponível. E havia uma parte de mim que tinha chegado no limite de ser a filha responsável que absorve o que a outra filha gera. "Eu sei que vocês estão com medo", eu disse. "E eu me importo com isso. Mas eu preciso que vocês entendam que eu também tenho medo de abrir mão do que construí para uma situação que não tem prazo claro e que existe porque a Isabela tomou decisões que vocês cobriram 14 vezes antes dessa." Silêncio. 14? Minha mãe disse. 14 vezes, eu disse. Eu contei. Meu pai saiu da cozinha sem dizer nada. Minha mãe ficou. Ficamos sentadas em silêncio por alguns minutos, ela com as mãos em volta da xícara de café que estava esfriando. Eu ainda apoiada na bancada. "Você tem razão em alguma coisa", ela disse por fim. "A gente devia ter te consultado antes." Era a primeira concessão real que eu ouvia dela em toda aquela situação. Não era suficiente, mas era verdadeira. E com minha mãe, verdade sempre valeu mais do que suficiente.
O que vocês precisam de verdade, mãe? Não o que o pai planejou. O que vocês precisam? Ela pensou. Um lugar seguro enquanto a gente se reorganiza. Ela disse. Tempo. Não precisamos de muito espaço. Quanto tempo vocês conseguiriam se manter com os 20.000 dirhams que sobraram? Ela me olhou com aquele olhar de quem não está acostumada a que a filha mais nova faça perguntas diretas sobre dinheiro. Uns 3 meses, ela disse. Com cuidado. Então esse é o prazo real, eu disse. 3 meses, com cuidado. Ela assentiu devagar. Eu preciso que o pai entenda que isso não é a casa dele, eu disse. Que meu escritório não está disponível. Que as regras aqui são minhas porque a hipoteca é minha. Você consegue ter essa conversa com ele? Ele não vai gostar. Eu sei. Mas precisa acontecer. Ela ficou quieta por um momento. Então disse uma coisa que ficou comigo por muito tempo depois. Você ficou muito parecida com o que eu quis que você ficasse. Ela disse. Só que agora dói. Eu não soube o que responder. Então não respondi nada. Meu pai voltou para a cozinha 20 minutos depois. Com a compostura que ele sempre recupera quando precisa, é uma das coisas que eu genuinamente herdei dele. Essa capacidade de engolir a emoção e reaparecer funcional. Ele se sentou. 3 meses, ele disse, como se tivesse chegado a essa conclusão sozinho. A gente usa o que sobrou, eu vendo o carro, e em 3 meses a gente tem aluguel. E o escritório, eu disse. Uma pausa. É seu, ele disse. A gente usa o quarto de hóspedes. E nenhuma decisão sobre o espaço sem me consultar antes. Outro silêncio. Combinado, ele disse. Eu acreditei nele porque queria acreditar. Porque era mais fácil. Porque minha mãe estava olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia ignorar. Mas eu também abri o notebook naquela tarde e anotei cada palavra daquela conversa. Data, hora, o que foi dito, o que foi acordado. Porque sou auditora. E porque alguma parte de mim sabia que o acordo de 9 da manhã raramente sobrevive até o jantar. O acordo de 9 da manhã sobreviveu exatamente 11 dias. Não foi uma ruptura dramática. Foi uma erosão. Pequena, constante, calculada. Ou talvez não calculada. Talvez apenas o comportamento natural de 2 pessoas que nunca aprenderam que ocupar espaço tem limite quando o espaço não é seu. No 3º dia, minha mãe começou a reorganizar minha despensa. Não pediu. Não mencionou. Cheguei na cozinha às 7 da manhã e as prateleiras estavam diferentes. As coisas dela intercaladas com as minhas. Uma lógica completamente alheia aplicada ao meu espaço sem consulta. Quando mencionei, ela disse: é que do jeito que estava não cabia tudo, filha. Com aquele tom de quem resolveu um problema em vez de criar um. No 5º dia, meu pai conectou o HD externo dele à minha Smart TV sem perguntar e configurou um perfil de streaming no meu nome sem me avisar. O que resultou numa cobrança extra na minha fatura que ele prometeu ressarcir e não ressarciu. No 7º dia, eu cheguei em casa de uma reunião em Belo Horizonte. Saí às 5 da manhã, voltei às 8 da noite, foram 15 horas fora. E encontrei minha mãe sentada no meu escritório bordando, com as coisas dela espalhadas pela minha mesa e meu notebook fechado e empurrado para a lateral como se fosse um estorvo. Mãe, eu parei na porta. Ai, filha, que susto! Ela levantou os olhos do bordado com um sorriso. Você voltou cedo. São 8 da noite. É que aqui a luz é melhor, ela disse como se isso fosse uma resposta à pergunta que eu não precisei fazer. Na sala fica escuro à tarde. Mãe, a gente conversou sobre o escritório. Eu não mexi em nada seu. Você moveu meu notebook. Só empurrei um pouco para caber o bastidor. Eu respirei. Por favor, não use esse espaço sem me perguntar antes. A gente já conversou sobre isso. Ela arrumou as coisas dela sem dizer nada, com aquela forma específica de silêncio que mães usam para comunicar que estão sendo injustiçadas em silêncio. Saiu do escritório. Fechou a porta com cuidado excessivo. O tipo de cuidado que é em si uma forma de reclamação. No 11º dia, meu pai entrou no escritório enquanto eu estava em ligação com uma cliente, uma diretora financeira de uma empresa de médio porte de Campinas, numa conversa sobre irregularidades contábeis que eram literalmente sigilosas por contrato, e começou a falar comigo gesticulando porque havia deixado as chaves do carro dentro. Eu cobri o microfone. Pai, estou em reunião. Só preciso das chaves. Saem na fruteira da cozinha, sempre. Não estão lá. Então eu não sei, pai, mas não pode ser agora. Ele ficou parado por um segundo, olhou para o escritório com aquele olhar de avaliação que eu reconhecia desde a primeira noite, e saiu. Minha cliente perguntou se estava tudo bem.
Eu disse que sim. Não estava. Naquela noite sentei com os dois na sala depois do jantar. Não era uma conversa que eu queria ter. Era uma conversa que eu precisava ter. E tem uma diferença importante entre as duas. Porque quando você precisa fazer alguma coisa que não quer, precisa se preparar para o fato de que vai doer de qualquer forma. Então, é melhor doer por ter feito do que doer por ter evitado. Coloquei o caderno de anotações na mesa. Abri na página certa. Eu preciso que a gente revise o combinado, eu disse. Meu pai olhou para o caderno com uma expressão que eu li imediatamente. Desconforto. Pessoas que operam por pressão emocional não gostam de documentação. Documentação retira a possibilidade de revisão posterior. Documentação é o fim da narrativa fluida. O escritório continua sendo invadido, eu disse. Já aconteceu 3 vezes. Hoje eu estava em reunião com uma cliente, pai, e você entrou sem bater. Precisava das chaves. Existe uma regra que eu pedi que fosse respeitada. Se você precisava de alguma coisa, esperava ou mandava mensagem. Não vou ficar mandando mensagem para minha filha dentro da mesma casa, ele disse, e havia um calor crescente na voz dele que eu conhecia bem. Então bate na porta e espera eu responder, eu disse. Mas não entra quando o sinal de reunião está ligado. Que sinal? Eu ia colocar um, eu disse. A partir de amanhã, quando a luz do corredor estiver apagada e a porta do escritório estiver fechada, significa que estou em atendimento. Não se entra. Isso é ridículo. É uma regra simples. Você está tratando a gente como se fôssemos empregados. Estou tratando vocês como pessoas que precisam respeitar o espaço de trabalho da pessoa que paga a hipoteca desta casa. Eu disse. E a clareza com que eu disse aquilo me surpreendeu até a mim. Eu não estaria cobrando menos de qualquer pessoa. Meu pai se levantou. Caminhou até a janela. Ficou de costas. Era o movimento que ele sempre fazia quando precisava de um momento para não dizer o que estava pensando. Minha mãe olhou para mim com aquela expressão partida. A gente está tentando, ela disse baixinho. Eu sei, eu disse. E eu também estou, mas tentar inclui cumprir o que foi combinado. Na semana seguinte, a Isabela apareceu. Eu não fui avisada. Cheguei em casa no meio da tarde, depois de uma reunião curta, e o carro dela estava na minha vaga de visitas. Um carro novo, um Jeep Compass branco que eu certamente não tinha visto antes, com uma película escura nas janelas que deve ter custado uns 3.000 fora o valor do veículo. Entrei. Ela estava na minha sala, com minha mãe. As duas tomando chá, com uma caixa de brigadeiro aberta na mesa de centro. O tipo de caixa de confeitaria cara, com laço, o tipo que você pede quando quer impressionar. Mari. A Isabela levantou e veio me abraçar com a naturalidade de quem chega num ambiente neutro. Que saudade, mana. Eu correspondi ao abraço por educação e por apenas isso. Não sabia que você ia vir, eu disse. É que fui ver a mamãe e vim junto. Ela se sentou de volta, pegou um brigadeiro. Nossa, sua casa é linda. Muito mais bonita do que eu imaginava. Obrigada. Você tem um escritório próprio e tudo. Que luxo. Eu olhei para ela. Para o brigadeiro na mão dela. Para o Jeep lá fora. Como estão os negócios? Eu perguntei. Indo. Ela sorriu com aquela facilidade que era sua característica mais impressionante e mais enganosa. Estou no início ainda, construindo a base, mas estou bem animada com a direção. Que direção é essa? Conteúdo digital. Ela disse isso como quem revela algo empolgante. É o mercado do momento. Vou criar uma marca pessoal, monetizar em várias plataformas e daí expandir para mentorias. Mentorias de quê? Empreendedorismo feminino. Dito sem nenhuma ironia detectável. Tem muita mulher que precisa de orientação para começar um negócio. Eu fiquei olhando para ela por um segundo. Isabela, eu disse, e meu tom era mais suave do que eu me sentia por dentro. Você conseguiu o apartamento novo? Sim, tô adorando. Os olhos dela brilharam. Figueirense, 2 quartos, varanda gourmet. Ainda tô decorando, mas já ficou lindo. Bairro nobre de BH. É um investimento no ambiente, ela disse, com a firmeza de quem já usou essa frase antes. Você atrai o que você projeta. Minha mãe estava olhando para a xícara de chá. Eu olhei para minha mãe, para a Isabela, para o Jeep lá fora. Isabela, eu disse. Mamãe e papai estão morando aqui porque venderam o apartamento para pagar as suas dívidas. O sorriso dela não saiu. Só ajustou. Ficou ligeiramente mais rígido nas bordas. Eu sei, ela disse. E eu sou muito grata por isso. Família se apoia. Família se apoia. Eu repeti.
E você veio visitar a família que está morando na casa da irmã porque apoiou você. Num Jeep novo. O Jeep é de pessoa jurídica, ela disse, como se isso resolvesse alguma questão moral. É da empresa. Que empresa? Aqui estou abrindo. Para a marca pessoal. Com qual capital? A primeira rachadura apareceu. Mari! Minha mãe disse em tom de aviso. Não, mãe. Eu me virei para ela. Eu preciso perguntar, porque você e o pai estão morando na minha casa e sua irmã tem Jeep e apartamento em bairro nobre e está abrindo mais uma empresa. E eu quero entender com qual dinheiro. Com o que eles me deram, Isabela disse. E havia uma defensividade nova na voz dela. Que era meu por direito, porque foi a situação da minha empresa que gerou o problema. Então era responsabilidade deles me ajudar a recomeçar. O silêncio que veio depois foi denso. Era responsabilidade deles. Eu repeti devagar. Eles são meus pais. Também são os meus. Você nunca precisou de nada deles. E ali estava. A frase. A frase que eu sabia, desde os meus 20 anos, que existia na cabeça dela, e possivelmente na cabeça deles também, como uma justificativa silenciosa para tudo. Você nunca precisou de nada deles porque construiu tudo sozinha. Eu disse. Mas não foi de graça. Eu abri mão de muita coisa para construir o que tenho, enquanto você recebia resgate toda vez que abria mão de construir o que poderia ter. Não é tão simples assim. É exatamente tão simples assim. Minha mãe se levantou. Vou fazer mais chá. Ela saiu da sala. Eu e Isabela ficamos se olhando. Você sempre foi assim, ela disse por fim, mais quieta. Tão certinha. Tão controlada. Como se fosse superior. Não me sinto superior. Eu disse. Me sinto exausta. Ela foi embora meia hora depois. Abraçou minha mãe longamente na porta, me deu um abraço rápido, disse. Cuida deles pra mim. Tá. Como se eu fosse uma funcionária que ela estava deixando de plantão. E foi embora no Jeep que a empresa dela havia adquirido com o dinheiro que meus pais haviam dado com o produto da venda do apartamento onde eu cresci. Fui para o escritório. Fechei a porta. Sentei na minha cadeira. Abri o caderno. Escrevi tudo. O estopim real veio no 33º dia. Eu deveria estar numa ligação às 14 horas com um cliente de São Paulo. Uma empresa de médio porte com suspeita de fraude interna. O tipo de trabalho que exige concentração total e ambiente controlado, porque a conversa envolve nomes, valores e decisões que podem resultar em demissões ou processos. Às 13h50, fui ao escritório. Porta fechada. Luz do corredor apagada, como combinado. Às 14h04, meu pai abriu a porta do escritório. Eu estava no meio de uma frase com meu cliente. Levantei a mão em sinal de parada. Meu pai continuou entrando. Preciso de uma coisa rápida. Cobri o microfone. Pai, estou em atendimento confidencial. É rápido. Não existe rápido agora. Sai. Só quero saber onde você guarda as ferramentas. Preciso apertar um parafuso da... Pai. A voz que saiu de mim não era uma que eu usava normalmente. Era a voz que eu reservava para momentos em que precisava ser absolutamente compreendida sem nenhuma margem para interpretação alternativa. Sai do meu escritório agora. Ele saiu. Passei o resto da ligação com o coração acelerado, pedindo desculpas ao cliente por uma interrupção que descrevi como técnica, e concluindo o atendimento com metade da atenção que ele merecia. Quando a ligação terminou, fiquei sentada na cadeira por 5 minutos sem me mover. Então peguei o celular. Liguei para a minha advogada. Não, eu não tinha advogada ainda, mas eu ia ter. Encontrei a doutora Fernanda Queiroz através de uma busca direcionada, advogada especializada em direito de família e propriedade privada, com escritório em Ouro Branco, 15 anos de experiência. Fui à reunião no dia seguinte com meu caderno de anotações, o histórico de mensagens do celular e uma pasta com os registros financeiros que eu havia compilado ao longo dos anos sobre os resgates da Isabela. Ela me ouviu por 50 minutos sem me interromper uma vez. Era o tipo de profissional que toma notas à mão e não olha para o celular. Quando terminei, ela fechou o bloco de notas e disse: Você tem 2 situações distintas aqui. A primeira é a situação imediata. Moradores sem contrato formal, sem estabelecimento legal de residência, numa propriedade sua. A segunda é mais complexa, e é onde eu acho que você deveria focar energia. Que situação é essa? Sua irmã. Ela disse. Recebeu 160 mil Hilers dos seus pais como capital inicial. Esse dinheiro veio da venda de um bem que era, na prática, a única reserva financeira dos seus pais para a velhice.
Se seus pais chegarem a um estado de vulnerabilidade financeira severa nos próximos anos, o que, pelos números que você me apresentou, é uma possibilidade real. Existe um instrumento jurídico chamado obrigação alimentar entre irmãos que pode ser acionado. Posso ser obrigada a sustentá-los? Depende de vários fatores. Mas sua irmã também pode. Ela pausou. E considerando que sua irmã recebeu substancialmente mais recursos dos seus pais ao longo dos anos, e que você tem documentação que suporta isso, existe um argumento a ser feito sobre responsabilidade proporcional. Eu fiquei olhando para ela. Isso significa que se um dia houver uma ação judicial de alimentos, eu disse devagar, eu poderia incluir a Isabela como responsável proporcional. Você poderia tentar. Ela foi cuidadosa com o verbo. Não é garantido, mas é um argumento documentável. E documentação? Ela olhou para o meu caderno. Parece ser algo que você entende bem. Eu sou auditora. Ela sorriu pela primeira vez desde que eu havia chegado. Então você já faz metade do meu trabalho sem perceber. Ela me orientou sobre 3 coisas naquela tarde. Primeiro, formalizar por escrito o acordo de convivência com meus pais. Prazo, condições, responsabilidades, e fazê-los assinar. Segundo, documentar sistematicamente qualquer violação desse acordo. Terceiro, construir um arquivo do histórico de transferências financeiras dos meus pais para a Isabela, com o máximo de evidência disponível. Para que o terceiro? Eu perguntei. Para o dia em que você precisar demonstrar que a situação de vulnerabilidade dos seus pais não foi causada por ausência de recursos, mas por distribuição desequilibrada desses recursos para outra filha. Ela pausou. É proteção, para você, para que ninguém possa, daqui a 10 anos, aparecer numa vara de família dizendo que a filha responsável não ajudou os pais enquanto a outra ficou com tudo. Saí do escritório da doutora. Fernanda com uma pasta de orientações, um contrato de honorários assinado, e a sensação estranha de alguém que passou anos carregando um peso sem nome e finalmente descobriu o nome. O peso tinha nome. Chama responsabilidade unilateral. E existia cura jurídica para ele. Apresentei o acordo formal aos meus pais naquela noite. 3 páginas. Linguagem clara, sem juridiquês desnecessário, porque eu escrevi o rascunho e a doutora. Fernanda revisou. Prazo de 90 dias de hospedagem. Lista de espaços disponíveis para uso. Quarto de hóspedes, sala, cozinha, banheiro social. Lista de espaços não disponíveis. Meu quarto, meu escritório sem autorização prévia. Contribuição financeira de $800 mensais, conforme acordado verbalmente. Cláusula de revisão ao fim dos 90 dias. E uma linha, simples, no final da primeira página. Este documento não constitui estabelecimento de residência permanente. A propriedade permanece exclusivamente em nome de Mariana Cavalcante Meireles. Meu pai leu tudo. Levou mais tempo do que o necessário, o que me disse que estava procurando onde discordar. Você contratou advogada, ele disse. Sim, para a sua própria família, para proteger minha propriedade e formalizar um acordo que já fizemos verbalmente, eu disse. Se o acordo é honesto, assinar não muda nada. Parece que você não confia na gente. Papai. Eu me inclinei levemente para a frente. Você entrou no meu escritório durante uma reunião confidencial 11 dias depois de prometer que não faria isso. Eu preciso de algo além da sua palavra. Uma pausa longa. Minha mãe assinou primeiro. Rápida. Quase aliviada. Como se o papel tornasse a situação mais honesta do que o arranjo informal havia sido. Meu pai ficou olhando para a caneta por um tempo. Depois assinou. Não disse nada. Dobrou a cópia dele com cuidado. Colocou no bolso, levantou e foi para o quarto. Minha mãe olhou para mim depois que ele saiu. Ele está com vergonha, ela disse. Não de você. De tudo. Eu sei, eu disse. E era verdade. Os 90 dias passaram de forma diferente depois do acordo assinado. Não perfeitamente. Meu pai continuou sendo meu pai. Teimoso, orgulhoso, com aquela tendência de tratar qualquer limite como um desafio pessoal à sua autoridade. Mas havia algo no papel assinado que mudava a dinâmica de formas pequenas e reais. Quando ele chegava perto do escritório, havia uma hesitação. Quando minha mãe começava a reorganizar algo meu, havia uma pausa antes. A doutora Fernanda tinha razão sobre documentação. Documentação não cria obediência. Cria consciência de consequência. E às vezes isso é suficiente. Meu pai vendeu o Corolla no 50º dia. Ficou uma semana quieto depois disso, com aquele silêncio específico de homem que perdeu algo que representava mais do que transporte.
Eu não disse nada. Entendi, sem precisar que me explicassem, que o carro era a última coisa que ainda era dele de um jeito inequívoco, e que vender foi uma derrota que ele processou sozinho porque não sabia pedir ajuda para processar derrotas. No 70º dia, ele me mostrou, sem ser solicitado, uma proposta de trabalho. Uma empresa de construção civil em Belo Horizonte precisava de um consultor para supervisionar uma obra de médio porte. Contrato de 4 meses, remuneração que ele me apresentou em silêncio numa folha de papel, como se precisasse de uma segunda opinião, mas não soubesse como pedir. Era uma remuneração razoável. Eu disse isso. Ele assentiu. Dá para alugar alguma coisa modesta em BH. Ele disse, como se estivesse pensando em voz alta. 2 quartos, nada extravagante. Dá, eu disse. 2 meses de aluguel adiantado e depósito come uma parte. Mas com o que sobrou do carro? Dá, eu disse de novo. Eu posso ajudar com uma planilha se você quiser. Ele me olhou. Você faria isso? Você é meu pai, eu disse. Eu posso ajudar com o que eu sei fazer. Só não posso oferecer o que não tenho para oferecer. Foi a conversa mais honesta que eu e meu pai tínhamos tido em anos. Talvez a mais honesta da vida adulta. Sem volume, sem pressão, sem a palavra família sendo usada como instrumento. Só 2 adultos conversando sobre números. Eles saíram no 87º dia. 3 dias antes do prazo, o que foi, eu percebi, a forma do meu pai de recuperar algum controle sobre a narrativa. Ele não foi embora porque o prazo chegou. Ele foi embora porque decidiu ir. A mudança foi pequena. Eles tinham chegado com uma caminhonete e saíram com o carro de aplicativo que chamaram, porque o Corolla já tinha ido. Apenas as malas e as caixas que cabiam. Minha mãe me abraçou na porta por um tempo longo. Obrigada, ela disse no meu ouvido. Pelo espaço, pelo acordo, por tudo. Cuida de você, eu disse. Meu pai ficou na porta por um momento antes de descer os degraus. Ele me olhou com aquela expressão que eu levei 36 anos para aprender a ler corretamente. Não frieza, não raiva, mas o desconforto de um homem que foi ensinado que pedir ajuda é fraqueza, e que passar a vida inteira acreditando nisso o deixou sem vocabulário para o momento em que precisou de ajuda e a recebeu dentro de limites. Você fez certo, ele disse. Rápido, sem me olhar diretamente. Com os papéis e tudo, fez certo. Desceu os degraus antes que eu pudesse responder. Fiquei na porta assistindo o carro ir embora. Depois entrei. Fui ao escritório. Sentei na minha cadeira. Abri o caderno. Dia 87. Foram embora. Acordo cumprido. Fechei o caderno. E fiquei sentada em silêncio por um tempo, com aquela sensação estranha de quem atravessou algo e ainda não sabe exatamente o que aquilo era. A Isabela me ligou 3 semanas depois de eles irem embora. Eu atendi porque era o tipo de decisão que você precisa tomar uma vez e pronto, e eu tinha decidido que ia atender. Mari. A voz dela tinha aquela leveza superficial que eu havia aprendido a identificar como a camada que fica por cima quando há algo mais pesado embaixo. Como você está? Bem, eu disse. E você? Indo. Uma pausa. Tive um mês difícil. Os primeiros meses de negócio são sempre os mais pesados, né? A plataforma de conteúdo está crescendo devagar. Mais devagar do que eu esperava. Outra pausa. Você viu que eu lancei meu canal no YouTube? Não. Podia dar uma olhada. Uma curtida ajuda muito no início. Isabela, eu disse. Por que você está ligando? Um silêncio mais longo. Queria saber como o papai e a mamãe estão. Eles não me contam muito. Eles estão em Belo Horizonte, apartamento alugado. Papai está trabalhando. Trabalhando? Genuinamente surpresa. Ele não estava aposentado? Estava. Nossa. Uma pausa. Que pesado. É, eu disse. É pesado. Mari. A voz mudou de registro. Eu sei que você acha que eu sou irresponsável, mas eu realmente acredito nessa empresa. Dessa vez é diferente. Eu ouvi aquela frase, aquelas exatas palavras, e reconheci nelas cada uma das 11 versões anteriores da mesma frase, ditas em contextos diferentes sobre empresas diferentes com a mesma convicção idêntica. Isabela, eu disse, vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito de um jeito direto antes. O quê? Não é o mercado. Não é o timing. Não é o sócio errado ou o produto que precisava de mais desenvolvimento. Eu pausei. O padrão está em você, e enquanto você não olhar para o padrão, vai continuar repetindo ele. E dessa vez você não tem o apartamento dos nossos pais para pagar a conta. Silêncio. Isso foi cruel.
Ela disse por fim. Não foi, eu disse. Cruel seria te deixar continuar achando que a próxima vai ser diferente sem ninguém te dizer que precisa ser você que muda. Ela desligou. Fiquei olhando para o celular por um momento. Então abri o aplicativo de notas e escrevi o que a doutora Fernanda havia me orientado a documentar. Data, hora, conteúdo resumido da ligação. Nenhum detalhe dramático. Só os fatos, porque sou auditora. E porque eu havia aprendido ao longo daqueles 3 meses que documentar não é desconfiança. É respeito pela verdade numa época em que as versões mudam conforme a necessidade de quem as conta. 4 meses depois do dia em que a caminhonete apareceu na minha rua, recebi uma mensagem da doutora Fernanda. Mariana, você tem uns minutos? Recebi uma consulta que pode te interessar conhecer. Liguei para ela naquela tarde. Um advogado de Belo Horizonte me contatou. Ela disse, representa sua irmã. Ela está querendo contestar a distribuição do patrimônio dos seus pais, argumentando que, como seus pais estão agora em situação financeira reduzida, haveria uma obrigação de revisão de como os recursos foram alocados. Eu fiquei quieta por um momento. Ela está tentando processar os pais? Não exatamente. Está tentando construir um argumento de que os recursos dados a ela foram, na verdade, um adiantamento de herança proporcional e que, portanto, você também teria recebido o equivalente ao longo dos anos, de outras formas. Que outras formas? Ela não especificou ainda. É uma consulta inicial. Mas o que me parece, lendo nas entrelinhas, é que ela está tentando se antecipar a uma possível ação futura de seus pais ou de você. Ela ficou com medo. Acho que sim, disse a doutora Fernanda. A sua documentação, se ela souber da existência dela, representa um risco real para qualquer narrativa que ela queira construir. Ela não sabe que eu tenho documentação. Então, isso é um ativo seu. Uma pausa. Quero que você saiba que não precisa fazer nada agora, mas precisa estar preparada. Sempre estive, eu disse. O arquivo que eu havia construído ao longo dos anos. O caderno digitalizado, os registros. As datas e valores. Foi para a pasta da doutora Fernanda numa tarde de quinta-feira, organizado em abas por ano, com notas explicativas para cada entrada. Ela me ligou no dia seguinte. Mariana. A voz dela tinha aquele tom profissional que mesmo assim carregava algo próximo de admiração. Você tem 18 anos de registros aqui. Comecei quando tinha 18 anos. Eu disse. Não sabia exatamente para quê, mas sabia que precisava. Isso representa. Ela calculou em voz alta. Com os valores que você documentou e os que eu consegui cruzar com registros públicos de cartório. Uma transferência total estimada de 892 mil arais para sua irmã ao longo de 18 anos. Mais os 580 mil arais do apartamento. 1.472 mil reais. Eu disse. Eu já tinha feito essa conta. Mais ou menos. Se houver qualquer ação judicial envolvendo seus pais nos próximos anos, ela disse, esse arquivo é a diferença entre você ser tratada como parte do problema ou como parte da solução. Não era vingança. Eu preciso ser honesta sobre isso. Não havia nenhum momento épico de reviravolta, nenhuma cena em que eu apresentei os documentos numa sala de audiência e assisti à expressão da Isabela desmoronar. A vida real não funciona assim. O que havia era um arquivo, organizado, verificável, honesto. Um registro da realidade contra a qual nenhuma narrativa revisada conseguiria competir. Era suficiente. Minha mãe me liga às quintas-feiras agora. Não nos domingos de antes, porque os domingos viraram o dia em que ela faz videochamada com as amigas de Belo Horizonte que ela manteve mesmo após todos esses anos. Quintas-feiras, às 8 da noite, quando meu pai já está dormindo porque acorda às 5 para o trabalho. As conversas são diferentes das que tínhamos antes, mais honestas, menos cuidadosas no sentido ruim, menos performáticas, menos cheias dos cuidados que cobrimos quando fingimos que está tudo bem quando não está. Ela me contou numa quinta à noite de março que meu pai havia chorado quando soube quanto a Isabela tinha custado ao longo dos anos. Não pela primeira vez, mas pela primeira vez reconhecendo o número total. Eu não tinha mostrado a planilha para eles. A doutora Fernanda tinha me orientado a não fazer isso, por hora. Mas minha mãe havia feito a própria conta depois de uma conversa com a Isabela que não correu bem. Quase 1,5 milhão de reais, ela disse no telefone, com uma voz que soava como alguém que finalmente olhou para um buraco e mediu a profundidade. Ao longo dos anos todos. Sei, mãe. Você sabia? Eu tinha uma estimativa. Silêncio. Por que você nunca disse nada? Disse algumas vezes.
Eu falei com cuidado. Mas não era o que vocês queriam ouvir. Mais silêncio. Sua irmã ligou semana passada, ela disse, pedindo dinheiro emprestado. O que vocês disseram? Que não tínhamos. Uma pausa pequeníssima. Que era verdade. Era a primeira vez, em 18 anos, que eles disseram não para a Isabela. Eu não comemorei. Não era algo para comemorar. Era só a realidade finalmente chegando, onde já deveria estar há muito tempo. Vocês fizeram certo, eu disse. Ela ficou muito brava. Eu sei que ela ficou, eu disse. E isso vai passar. Hoje é uma quinta-feira de julho. Estou na varanda dos fundos da minha casa, com um copo de vinho branco. O mesmo ritual do começo, porque algumas coisas devem ser mantidas com cuidado. O lago está quieto. Vai escurecer em uns 20 minutos, e os pássaros estão fazendo aquele barulho específico do entardecer que eu não sei nomear, mas que aprendi a reconhecer como o sinal de que o dia de trabalho acabou. O escritório está do meu lado esquerdo, porta fechada. Dentro dele estão meus arquivos, minha mesa, minha cadeira cara que minha coluna agradece todo dia. Meu caderno de anotações está na mesa da varanda. Abro na última página escrita. A última entrada é de há 3 semanas. É curta. A Isabela abriu perfil novo no Instagram. Marca pessoal de empreendedorismo feminino. 8 posts. Primeiro produto à venda. Mentoria online de $497 sobre como construir um negócio sustentável. Eu olhei para aquela entrada por um tempo quando escrevi. Depois, fechei o caderno. Não há nada a fazer com essa informação agora. Talvez nunca haja. Talvez a Isabela encontre na 12ª tentativa alguma coisa que funcione. Talvez não. Não é minha conta para fechar. O que é minha conta? O que sempre foi? É esta casa. Esta varanda. Este lago no entardecer de quinta-feira. Eu construí isso, com 6 anos de privação voluntária e noites que eu não quero recordar e clientes difíceis e projetos que me esgotaram, e uma disciplina que minha irmã chamou de certinha, e que eu chamo simplesmente de escolha. Eu escolhi. E quando alguém tentou tomar o que as minhas escolhas haviam construído, com afeto, com pressão, com documentos em letra cursiva, com a palavra família usada como chave mestra para portas que não lhes pertenciam, eu escolhi de novo. Disse não. E não foi crueldade. Foi a coisa mais honesta que eu já fiz pela minha família inteira, incluindo as partes dela que ainda não conseguem ver isso. O último pássaro canta. O lago escurece. Eu bebo o vinho. E vou dormir no meu quarto, na minha casa, sem nenhuma pendência em aberto. O que essa história nos mostra não é uma filha fria recusando os pais. É o retrato de uma família que confundiu amor com resgate por tempo demais. E cobrou o preço dessa confusão de quem nunca tinha sido resgatado. Mariana não disse não por egoísmo. Disse não porque foi a única na família que entendeu que proteger o que você construiu com sacrifício não é crueldade, é respeito próprio. E talvez a pergunta mais difícil dessa história não seja o que ela fez, mas por que demorou tanto para alguém dizer essa palavra simples? Não. Se você estivesse no lugar de Mariana, teria aberto a porta ou feito o mesmo que ela. Comenta aqui embaixo. E se você conhece alguém que já viveu algo parecido, marca essa pessoa porque essa história precisa ser ouvida.